No mundo de hoje, todas as empresas e grande parte dos domicílios necessitam do uso de PABX. Este equipamento é uma central telefônica que permite efetuar ligações entre telefones internos sem intervenção manual ou ainda telefonar e receber chamadas da rede externa, geralmente de uma ou mais linhas de uma operadora local de telefonia. Os PABX geralmente são equipamentos de elevado custo, principalmente quando se necessita de funções mais avançadas, como gravações de chamadas de forma automática, chamadas em espera e tarifações. A transformação de sinais analógicos em digitais em tempo real viabilizou o desenvolvimento de programas que permitem transformar um computador em uma central telefônica. Este é o caso do Asterisk, um software livre, sem custos, que funciona com o sistema operacional Linux. Ou seja, utilizando o Asterisk, você monta um poderoso PABX de custo bastante reduzido, podendo configurar expansões avançadas sem custos adicionais do PABX em si. Por tudo isso, este sistema proporciona economia, aliado à expansão da tecnologia de PABX, e pode ser implantado em qualquer empresa, independente de seu porte. O Asterisk é um software open source que vem revolucionando o mercado mundial de telefonia. Podemos, com o Asterisk, diminuir custos e, ao mesmo tempo, montar PBX com recursos comparáveis às das melhores centrais telefônicas disponíveis no mercado mundial. Podemos ter recursos diversos, como conferência, como chamada em espera, ligação direta a ramal, correio de voz, isso tudo implementado de uma forma bem rápida. Com o Asterisk, podemos, por exemplo, montar uma solução de telefonia para uma central de telemarketing bastante sofisticada e em bem pouco tempo. O Asterisk ainda permite, para as empresas que fazem muitas ligações para outros estados e ligações para outros países, uma grande economia, pois essas empresas podem se beneficiar da tecnologia VoIP, reduzindo seus custos de telefonia de longa distância para mais de 70%. Além disso, também facilita a vida daqueles funcionários que viajam muito, pois basta um acesso à internet para com que esses funcionários possam se comunicar com bastante praticidade com a matriz ou as filiais da empresa. O Asterisk apresenta várias outras vantagens. Muitas delas não estão presentes em um PABX convencional. Estas vantagens são: ele é um sistema multiprotocolo que integra telefones, computadores, rede LAN e internet numa única plataforma, permitindo conectividade em tempo real entre a rede pública de telefonia e redes VoIP. Integra colaboradores que trabalham por todo o mundo com o PABX da empresa, utilizando conexões de banda larga. Conecta escritórios em diversos locais sobre IP, utilizando a internet. Atua como correio de voz, integrado com a internet e e-mail. Implementa aplicações URA, que são mensagens automáticas por voz, redirecionando a chamada para diversos setores. Possui música em espera em diversos formatos, como o MP3. Possui também fila de chamada monitorada e registro detalhado de chamadas com integração com sistema de tarifação. Além dessas vantagens, o Asterisk funciona com o VoIP, que é uma tecnologia que permite a transmissão de voz por IP, tornando possível a realização de chamadas telefônicas pela internet.
Para que qualquer PABX gerencie ligações, que é seu principal objetivo, é necessário que ele tenha linhas de entrada, para que possa ser efetuada a conversação entre os ramais internos ou, como é mais comum, entre os ramais internos e uma linha externa. O Asterisk, por ser um PABX muito poderoso, pode trabalhar com praticamente todos os tipos de canais de entrada, sendo os mais importantes as linhas analógicas comuns e as digitais, que são oferecidas pelas concessionárias de telefonia local. Porém, ele também utiliza o VoIP, que é oferecido hoje por milhares de empresas no mundo. O Asterisk pode ainda funcionar promovendo a comunicação interna da empresa e realizando a comunicação entre os seus ramais, sem poder, nesse caso, realizar comunicação com o mundo externo. Vamos conhecer com o professor Marcílio as possibilidades de canais no Asterisk. Neste curso, nós iremos interagir com diversos cenários possíveis numa solução de PBX com Asterisk. Veremos o PBX Asterisk como uma solução integrada a um PABX tradicional. Veremos o PBX Asterisk utilizando linha analógica, substituindo um PABX tradicional. Veremos o PBX Asterisk como uma solução de voz sobre IP, onde nós não precisaremos utilizar linhas de prestadoras de telecomunicação locais. Nos bastará um acesso à internet de banda larga. Veremos também a integração dessas diversas soluções, uma grande vantagem de um PBX com Asterisk, que nos permite hoje nos adequar a uma solução existente na nossa empresa, mas nos permite também, com grande versatilidade, crescer. Nos permite utilizar soluções mais avançadas, mais sofisticadas, a integração de linhas existentes, linhas tradicionais, com linhas de VoIP, para com que, no caso de uma ligação local, por exemplo, nós utilizemos a linha local do provedor de telefonia local. Em geral, tem um custo mais interessante até que o custo do VoIP, o que dificilmente irá acontecer quando se tratar de uma ligação de DDD ou de DDI, onde o VoIP sempre vai nos oferecer uma condição de tarifa mais vantajosa. Além do que, nos permitirá também realizar diversos cenários de configuração, diversas restrições que poderão ser úteis para o nosso negócio. Os PABX modernos possuem inúmeros recursos para realizar o gerenciamento de uma ligação. E no Asterisk, este conjunto de regras pode ser feito paulatinamente com o crescimento da empresa ou novas exigências da mesma. Esta coleção de regras é vinculada aos usuários do sistema de forma a especificar as permissões de descagem e também as regras de recebimento e manipulação das chamadas. Ou seja, é possível fazer com que cada usuário da empresa tenha um conjunto de regras de acordo com as suas necessidades, tendo-se total controle das permissões e do uso da telefonia. Assim, podemos definir, a priori, quem pode realizar chamadas interurbanas, quem tem acesso à conferência ou qualquer outro recurso do PABX. Estes recursos também podem ser manipulados ou ser aplicados para grupos de usuários. Então, se você tem um telemarketing, é possível criar este grupo, definindo todas as suas regras. E ao adicionar os ramais a ele, não é preciso configurá-lo um a um. Ele terá a configuração do grupo. Os recursos de configuração do Asterisk são extremamente amplos e constantemente são desenvolvidos outros novos. Por este motivo, seria impossível abordar todos eles neste curso. No entanto, discutiremos a implementação dos recursos mais importantes que atendem à quase totalidade das necessidades das empresas. Os recursos abordados neste curso serão
Como montar um plano de descagem no Asterisk, utilizando a interface GUI. Instalação de pacotes no Asterisk para configuração de recursos adicionais. Como alterar o idioma no Asterisk. Como implementar mensagem de voz para ramais. Como implementar transferência de chamadas. Como implementar uma unidade de resposta audível, mais conhecida como URA. Como implementar conferência. Como utilizar música em espera. Como instalar lista telefônica dos ramais internos do Asterisk via telefone. Como produzir listagem de chamada e sua duração para posterior tarifação. E como realizar backup de segurança do Asterisk. Por fim, vamos configurar um Asterisk desde o início, realizando um estudo de caso de como implementar um plano de descagem em uma empresa com os seus principais recursos.